Seja muito bem-vindo ao GabiCast. Hoje está aqui a princesa mais linda, né? A mentorada que perturba todos os meus dias para mim ser fitness. Ela, Maria Paula, a mentora fitness e que teve uma transformação na nossa mentoria. Ela hoje tem um propósito muito bem definido. Ela que traz autocuidado, propósito, movimento e resultado na vida das mulheres. Seja muito bem-vinda ao GabiCast, Maria. É um prazer estar aqui com você, Gabi. E ter essa oportunidade, né, de falar um pouco mais sobre o meu trabalho e sobre o poder de transformação que você fez na minha vida, né? Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu estou muito feliz. Então, eu quero entender um pouco da sua transformação. Eu, particularmente, fiquei assim... Quando a gente fez o antes e depois de toda a transformação da nossa primeira mentoria, porque já estamos na segunda, né? A gente renovou para a próxima etapa. Mas, quando a gente finalizou a primeira mentoria, que a gente saiu do Sua Prof. Maria para Maria Paula, mentora fitness, mudou o seu posicionamento, mudou o seu faturamento, mudou todo o processo de estruturação. Eu queria entender um pouquinho sobre tudo isso hoje. E a primeira pergunta é: em que momento você entendeu que o seu trabalho, e além do treino, o que você poderia realmente inspirar e transformar vidas? Como foi isso? Então, tudo começou quando eu comecei a receber mensagens, né, das minhas próprias alunas. Não dizendo que perderam quilos ou que... Enfim, mas que eu pude transformar a vida delas através do treino. Autoestima, elas se sentiram melhor se olhando no espelho. Então, eu acredito que vai muito além de um peso, de uma medida, enfim. Mas é como ela se enxerga no espelho, né? Assim, de você se ver, de você se sentir bem, de você chegar pra... Elas chegaram pra mim e diziam assim... eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti. Eu achei que eu não era capaz de me sentir bonita, né? Eu acredito que é muito por essa linha aí. Então, quando eu comecei a receber esse tipo de comentário, de feedback, né? Eu vi que realmente o meu trabalho era diferente. Era transformador. Transformador. E o que mais te apaixona em ajudar mulheres a cuidarem do seu corpo e da sua mente? É isso, de saber que eu sou uma ponte, né? Que eu consigo, que através do meu trabalho, através de mim, eu consigo fazer com que vire algumas chaves na cabeça delas, né? De que elas podem ser melhores e se sentir mais bonita. Então, é basicamente isso, de ser essa pessoa que transforma mesmo a vida das mulheres. Particularmente eu, mãe de 2, empresária de mais de 2 empresas, com mais de 30 mentoradas, ela ainda me arrasta para o treino, né, Maria? Me arrasta para o treino, manda mensagem, vamos treinar, vamos cuidar da saúde. E mesmo eu não tendo aquela disciplina, né, porque desde o início eu disse que o meu foco não era aquela disciplina, mas os resultados foram incríveis. Sem manjar, viu, meu povo? Sem manjar. E os resultados foram incríveis quando a gente viu o antes e depois, não foi? Então, eu queria entender um pouco mais como é que você foi parar na mentoria. Assim, meu Deus, eu estou precisando de uma mentoria. Como foi essa decisão de iniciar uma mentoria na área de negócios, logo que o personal não se enxerga como empreendedor? Mas você me surpreendeu, você tem uma empresa, tem um CNPJ. E como foi para você entrar numa mentoria de negócios? O que foi que mudou no seu negócio? Tudo começou em casa, né? Eu tenho o meu noivo, ele atua nessa parte de negócios, de gestão, ele tem a empresa dele. Então, eu sempre tive contato com isso e eu queria entender melhor, né? Eu não me via como empresa, na verdade. A gente até conversou antes e... Antes de conhecer você, conhecer o seu trabalho, eu me via realmente só como uma personal trainer. Então, tinham coisas que não me faziam seguir por não ter essa mentalidade. Então, eu acredito que entender melhor, buscar entender melhor, na verdade, é o que realmente fez eu virar a chave para o meu negócio hoje. Então, eu me via, às vezes, um pouco desanimada, né? Aconteciam algumas coisas que eu não tinha... controle, né? Então, eu não entendi essa parte de gestão mesmo, assim, da parte de finanças, principalmente, né? Então, eu sempre entendi que era importante, mas como eu não tinha acesso,
né? Eu já tive outros mentores, mas nada muito voltado para o negócio em si, né? Eu era muito mais captação, mais alunos, mas a parte de fidelizar, de ver essa parte realmente de gestão, eu nunca tive. Então, como eu conheci você, né? A gente conversou e você identificou logo, ó, o seu problema é esse. E aí as coisas foram clareando na minha mente, né? Então, primeiro, eu acredito que foi muito interno, assim, de... Nossa, eu tenho um negócio e eu preciso cuidar dele, né? O meu filho, a gente fala que a mentoria são o nosso filhinho, né? E é muito importante, porque além de ser difícil, né? Uma coisa assim, não é muito acessível, não é ensinado, né? Na verdade, Sim, a gente tem que exatamente, buscar muito mais. não é ensinado. Isso. Mas quando você começa a ter noção, assim, você começa a enxergar ali, opa, eu tô pecando aqui, vamos dar uma forcinha aqui. Então, a mentoria, eu fiquei muito surpresa quando a gente começou a organizar o seu financeiro, de ajustar uma planilha para mentorias online, para mentorias presenciais, qual é o nosso faturamento da mentoria online, qual é o nosso faturamento da mentoria presencial, que são produtos distintos, né? Então, por isso que a gente fez planilhas distintas, valores distintos. Então, a gente verificou toda a precificação, a gente estruturou os pacotes, os descontos, né? Aumentou o preço, né? Que o povo fica nesse tabu, aumenta o preço, não aumenta o preço. A gente ajustou o preço para um preço certo, né? Fez a precificação, fez os pacotes. E por incrível que pareça, que o povo, eu vou aumentar o preço, eu vou perder cliente. Pelo contrário, o que foi que aconteceu com você? Aumentamos de 4 alunos para 10. Atualmente 11. Tá vendo? A gente tinha fixos ou presenciais, né? Isso. Fora que a gente também trabalhou essa questão e estamos trabalhando no posicionamento para o digital. Né? Que nossa produção é bombada no digital. Mas hoje, em média, está com mais de 25 alunos. Isso. Né? Quase 30, mas a nossa meta é muito mais. Aguardem. Então, teve essa mudança de visão financeira do seu negócio, porque hoje a gente já trabalhou o planejamento que a gente quer até o final do ano. Isso. Como foi para você ter uma previsibilidade financeira? Bem desafiador. Mas, assim, eu me sinto mais segura, né? De qualquer oportunidade de venda, qualquer coisa que apareça, eu já tenho noção de, opa, eu preciso dar um gás aqui maior, porque a gente tem essa meta, a gente tem esse objetivo, né? Então, antes, eu não pensava em meta. A gente quer mais. Mas quanto? Quanto mais, né? Quanto mais. Então, assim, quando a gente vê, né, ter aquela visão ali, 5, 10, 15 pessoas a mais, né? Então a gente tem é que nem nos treinos, né? A gente tem um objetivo ali para alcançar, então a gente tem aquele foco. Então eu acredito que, para mim, além do desafio, é motivador, digamos assim. É porque quando eu brinco muito com minhas mentoradas, eu sempre trago para o cenário delas, né? Então, toda vez que eu vou explicar a mentoria, aquele assunto eu trago para o cenário delas. Eu disse, é difícil chegar um paciente, um mentorado que quer emagrecer, uma mulher que quer emagrecer, ela não sabe se ela quer ganhar massa muscular ou se ela quer perder gordura, ela não sabe quantos dias quer treinar. Quando a pessoa chega assim, perdida, não tem como você ajudar, né? A gente precisa, a primeira coisa é definir o que a pessoa quer. Então, foi isso que a gente fez na sua mentoria. A gente definiu onde estávamos, então, quantos clientes tinha, até quando era a renovação, qual era o modelo, se era trimestral, se era semestral, anual. A gente definiu tudo e, após isso, sabendo onde estávamos, já colocamos metas até o final do ano e mensalmente qual é a nossa meta. E com isso, a Maria disse, tá certo, eu tenho que bater essa meta todinha. Aí a gente fez o quê? Estruturou suas vendas. E como foi pra você quando a gente estruturou toda a fala, todas as perguntas? O que mudou? Assim, eu me senti mais segura na hora de apresentar, na hora de explicar o que eu faço, né? Porque antes a gente tem uma noção ali, faço treino e fica nesse negócio meio solto, né? Então, quando a gente tem uma estrutura melhor de venda, né? De como a gente consegue estruturar mesmo, assim, de venda, a gente se sente muito mais seguro. Passo a passo, né? Cada etapa. Isso, as etapas da venda. Então, a gente consegue quebrar algumas objeções, né? Então, mais segurança mesmo, assim, é bem
bem mais tranquilo. Tudo hoje. muito bem definido. É igual um treino, né? Você chegar e não saber o que vai treinar demora muito mais. Agora, quando você já sabe qual é o treino, Todo qual é passo o a tempo, passo. né? Qual é o objetivo, fica tudo mais fácil. Então, a venda é isso. E no método, o método Tríade 360, a gente fala sobre financeiro, comercial e marketing. Então, a gente fez todo o financeiro de Maria, a gente estruturou tudo. Depois, a gente foi para o comercial, então estruturou todo o modelo de venda, metas, fidelização de clientes e novos clientes. Com isso, chegamos ao marketing, né? Então, a gente mudou fez as fotos profissionais. Como foi, Maria, fazer as fotos? Foi incrível. Eu sempre gostei de tirar foto, né, e tudo mais. E eu vinha segurando, antes de conhecer, enfim, você, a Ritmo e tudo. Mas eu acho que é por conta realmente de um posicionamento, né? É que nem você fala, não adianta você tirar foto por tirar, né? Você tem que comunicar. Intencionalidade. Então, assim, não fazia muito sentido eu investir, né? Porque é um investimento em mim, né? Nas minhas roupas, num fotógrafo de qualidade, se as fotos que eu fosse tirar não iam passar o que eu realmente queria, né? O que eu realmente precisava. Então, foi muito, muito bom. Eu realmente... As coisas vão se alinhando, né? A gente vai se sentindo muito mais, se empoderando do... Mas, inclusive, sobre as suas fotos, antes da gente tirar suas fotos, né? Ela disse, quando é que a gente vai tirar as fotos? Quando a gente tiver o quê? Um método e uma marca. E como foi para você ter a marca, né? Falar do seu método, as pessoas entenderem que você tem um método, que você tem uma marca. Como foi para você, hoje, ser uma mentora fitness com método e marca? Então, para mim, sempre... Foi uma coisa que eu sempre quis, na verdade. Então, muitas vezes eu me sentia perdida. Não, é só treino. E ficava naquela coisa solta, né? Então, hoje, como eu tenho um método, que é o Impulsiona, que nós criamos, nosso filhinho. Então, assim, junta com tudo o que eu prego, né? Eu gosto muito de falar isso nas minhas redes sociais, que não é nada mais do que eu faço. Então, a minha vida, é o meu lifestyle, é o que eu realmente faço. Você acredita, né? Isso, que eu acredito. Então, eu acredito que realmente faz sentido por conta disso. Então, dormir bem, se alimentar bem, né? Ter esse equilíbrio, que a gente não pode ficar 100% naquela dieta restrita, que a gente sabe que não funciona, mas treinar bastante, se alimentar bem, ter uma vida realmente saudável que vão conseguir trazer os nossos resultados. Aí depois que a gente definiu o método, a gente definiu todo o nome, criou todo esse processo, Maria fez já toda a estampa da sua marca, fez camisa, fez garrafa, aí daí sim a gente fez as fotos. E daí surgiu um novo posicionamento que a gente aplicou também algumas ferramentas, né? Colocamos um CRM, o Trello, as planilhas. Como é para você hoje ter ferramentas assim, Maria, que ajudam na sua gestão? Para mim é muito mais fácil, né? Porque, como eu falei antes, eu me sentia meio perdida e não tinha o controle. Às vezes alguém fala comigo e desce, aí eu não vejo, e acaba perdendo ali, Ficava né? no WhatsApp perdido, né? Isso, ficava no WhatsApp perdido. Então, hoje eu tenho muito mais controle de, fulaninho vai vencer o plano, né? Então, a gente tem um controle ali melhor, até para dar um suporte. Poxa, eu mando uma mensagem antes para minha mentorada, para minha aluna, e ela veio, ela me percebe, né? Eu faço diferença na vida dela, não é só mais um... Você consegue acompanhar Isso. ela, né? Então, impulsionar ela todos os dias. É isso mesmo. Então, eu tenho esse acompanhamento através do CRM, né? Com todas as pessoas que falam comigo. Número, por onde vieram. É muito importante também a gente saber. E não adianta a gente só propagar o nosso trabalho nas redes sociais, as pessoas chegarem e virarem leads frios, né? Leads frios, a cara tá chique. Então, é isso. Então, tentar deixar isso bem movimentado sempre. Então, tem uma pergunta aqui pro coração, né? O que você descobriu sobre si mesma nesse processo da mentoria? Eita, essa aí é muito boa. Então, descobri uma força, assim, dentro de mim que muitos diziam e eu não enxergava, né? Aquela coisa do se perceber como profissional era uma coisa que eu queria muito, assim. Me perceber como profissional, me sentir mais segura, me sentir até melhor comigo mesma, entendeu? Porque a gente sai muito novo da escola, da faculdade, começa aquilo, vem aquelas incertezas, né? E a educação física, antes era mais, né? Antes era vista ainda como
pessoal preguiçoso, aquele trabalho que, não deu certo aquilo, vamos para educação física. Então, a gente antes carregava muito isso dentro da gente, né? Então, assim, eu acredito que a educação física hoje, ela tem uma nova roupagem com as redes sociais, deu uma oportunidade gigante para que pessoas pudessem mostrar sua força além dos treinos. Então, é justamente isso que eu acredito. Então, com o Impulsiona, né, com a nossa mentoria, realmente me impulsionou a trazer mais essa força de mim para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. O que você faz com que suas mentoradas se conectam? O que você faz que todas as suas mentoradas se conectam tanto com você? Acho que você poderia responder. Mas eu acredito que é a minha forma de trabalhar, esse jeito mais leve, porém com compromisso. Eu gosto muito de pontualidade, de fazer realmente as coisas darem certo. Eu tenho muitas alunas presenciais que são médicas, que têm essa rotina, que você também entende como é essa rotina de mãe e tudo. E eu tenho uma certa flexibilidade, só que também com responsabilidade, né? Pra não virar uma bagunça. Mas eu tenho essa empatia, sabe? Apesar de não ser mãe ainda, mas eu tenho essa empatia de entender que, atrasou porque o filho ficou doente, ou faltou porque o filho ficou doente, atrasou porque foi deixar o filho na escola. Então, assim, eu tenho esse coração. E uma energia maravilhosa também. Também tenho. Gosto muito de transparecer isso, que é realmente o que eu sou, né? Seu perfil né? Que a gente fez o seu perfil, tenta analisar o seu perfil na mentoria. Você entendeu como você funcionava. Isso fez uma grande diferença. Não só comigo, mas entender como as pessoas realmente funcionam, né? E eu quebrava a cabeça, por que fulaninho respondeu isso? Por que fulaninho agiu dessa forma? Então a gente começa a entender, porque ele tem um perfil mais rígido, uma coisa mais, né? Um perfil mais conforme. Uma coisa mais, não, essa daqui dá pra gente ir por aqui que dá certo. Então, vale a pena a gente entender mais sobre as pessoas, né? Porque a gente lida com pessoas. Então, não tem como fugir de... eu não gosto de pessoas. Então, vai trabalhar com o quê, né? Tem que trabalhar com pessoas. Então, quanto mais a gente tiver essa empatia de entender as pessoas, de querer entender, na verdade, né? O nosso trabalho flui melhor. Quando a gente... Não tem como um trabalho não lidar com pessoas, mas quando nós entendemos de pessoas, entendemos como nós funcionamos, que é uma coisa que a gente faz na mentoria, né? Isso. Entender o perfil, nosso perfil, entender o perfil das pessoas, a gente consegue ser mais assertivo, né? Ter mais compreensão, entender o funcionamento do outro, entender o nosso funcionamento, então a gente consegue ter uma performance maior nessa área. É verdade. E eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você hoje é mentora de mulheres, né? Fitness. São mulheres que buscam não só uma performance, mas ter uma saúde. E eu queria entender o que você acredita de importância, né, da saúde física como ferramenta para uma jornada das mulheres hoje, mulheres empreendedoras, as mulheres atuais. O quão importante é cuidar da saúde, né, ter, de fato, uma saúde física? Além da prevenção de doenças, né? Então, quando a gente tá doente, a gente não consegue cuidar de ninguém. Nem dos nossos familiares, nem da nossa empresa, dos nossos negócios. Então, eu acredito muito que a força da mulher, através de treinos, através de ter esse autocuidado, de se enxergar melhor, é super importante. Porque além de fazer com que você se sinta realmente útil ali para você mesma, né? Que a gente tá muito preocupada com a nossa empresa, a gente tem os nossos cargos e tudo mais. E às vezes a gente se esquece. Principalmente quem é mãe, né? Eu vejo muito. A gente coloca em último lugar, né? Isso. A saúde em último lugar só tem que ser o primeiro, né? Então, assim, cuidar de quem cuida, né? Então, se você cuida de muita gente, você precisa estar bem. E aí eu vejo muito essa parte, além das dores físicas, né? Porque venhamos e convenhamos, passar o dia sentado no computador, né, Gabriela? É uma dor aqui, se eu passar uma semana sem treinar, eu já chego. Maria, minhas costas estão doendo. Maria, me alonga, porque eu tô me sentindo uma velha. É porque para pegar bebê tem que se abaixar, subir. Isso força o nosso corpo. E se a gente não tá tendo mobilidade, nem se alongando, nem fortalecendo a musculatura, o que será de nós, né? É verdade. A gente pensa muito sempre na estética, né? Que é corpo X, corpo Y. Mas eu acredito que vai muito do seu biotipo,
né? Se você é uma pessoa que realmente você não quer ter o superior mais forte, enfim, mas você tem que treinar força para fortalecer os seus músculos. Fortalecendo o músculo, você protege os seus ossos, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa massa muscular. Então, é importante a gente fortalecer para que ela não se vá tão cedo. Então, ainda nessa pegada, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as mulheres que querem começar a se cuidar, mas ainda têm dúvidas sobre a própria força. Eita, isso é forte. Então, você, mulher, que cuida mais das outras pessoas do que de si mesma, comece a se olhar com mais carinho, né? A gente consegue se enxergar melhor quando a gente se sente bem. Então, se você se olha no espelho e você vê que não está se sentindo muito bem, então comece a identificar o que é que eu posso fazer por mim para que eu me sinta bem. Então, eu acredito que treinar, né? A gente sabe que melhora os hormônios, libera serotonina, a gente fica mais feliz. Então, traga a satisfação de cuidar de si mesma, que eu acredito que vai fluir maravilhosamente bem. E, já que você está falando para as mulheres, qual o recado que você deixa para a mulher empreendedora que quer entender mais de gestão, que quer performar melhor, que quer ter mais resultados e, de fato, cumprir o seu propósito, né, como empreendedora? Primeiro, contrate a mentoria de Gabi Jardim. Porque, minha gente, a gente não tem noção do que é um negócio. Então, se eu não tenho noção, se eu não sei para onde ir, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, assim, tenham essa percepção de, opa, o meu negócio não está indo bem, ou então eu não entendo muito. Então, eu vou realmente procurar alguém que sabe, que se importa pelo seu negócio, né? Se importa, que faz realmente construir com você, quem não tem marca, construir uma marca, quem já tem, consolidar essa marca no mercado, né? É muito importante. E buscar mulheres, né? Pra gente fortalecer uma outra, que o nosso ecossistema se fortaleça cada vez mais. Exatamente, nosso ecossistema, né? Porque a gente acaba se conectando com tantas mulheres, muitas mentoradas, cada uma na sua área. Então, uma começa a se conectar com a outra, começa a usar o serviço da outra. Isso. Eu acho muito lindo isso das vencedoras, de se conectarem, de conversarem, de participar dos eventos, de mandar um mimo, exemplo, como a AlphaJ que mandou um mimo para vocês. Bárbara depois vai estar aqui com a gente também. Então, isso aí é muito importante, as conexões das mulheres, né? Cada um com seu talento e a gente criando essa aliança, né? E eu fico muito feliz, Maria, de ter você aqui comigo, de fazer parte da sua jornada. Eu estou muito, muito, muito contente com seus resultados. Eu vejo cada dia mais você voando, né? A gente, de onde você iniciou, para onde você está hoje e onde iremos chegar, né? Se Deus quiser. Porque o céu é o limite e estamos já planejando isso. Né? E para você que não conhece o Instagram da Maria, ela vai falar agora o Instagram dela. Sigam ela. Participem dos treinos dela, que é algo único. Meu Instagram é FIT, Maria Paula. Então, podem me seguir. Estou lá para tirar dúvidas. Gosto muito de postar meu dia a dia. Se você se conecta com treinos, com boa energia, com realmente um clube, né, do Impulsiona que a gente está criando. Mas é realmente um espaço acolhedor para que vocês se inspirem e sejam muito bem-vindas. E lembrando que pode ser da Paraíba, pode ser de da outro França, país, de outra região, do outro lado do mundo, não tem problema. Maria atende online, né, Maria? Isso. Maria tem alunos da França, de Portugal, da Espanha, de todo canto. Então, você que está nos assistindo, de onde você estiver, faz total sentido, né? Essa conversa que a gente teve aqui. Então, siga Maria, me siga no Instagram e a gente vai seguir juntas impulsionando pelo mundo, viu? Então, beijo e até mais.